Então, ao vivo, mais uma live do Sindalesc, os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda, porque nós somos, eu, sindicalista do serviço público, e dois empreendedores, dois jovens empreendedores de sucesso até o início dessa pandemia. Mas esse debate é justamente para mostrar que não é público versus privados, é público e privado, juntos e misturados, abraçados, fraternos. Isto que é mais importante. A fraternidade vem do ser humano, somos todos irmanados numa mesma causa, é viver com qualidade. Então, público e privado, né, já é o grande debate inicial que nós vamos travar aqui. E aí começo a perguntar e apresentar inicialmente a Aline Menezes, Oi. sócia diretora da Cenário Escola de Dança, Gustavo, sócio proprietário Lacave Gastrobar, dois profissionais, um na área da dança, outro na área de bares e restaurantes. Gustavo também gosta bastante de música, aos sábados tem música, vinho, e a academia de dança da Aline, né? Evidente, tem muita dança, muita arte, muita cultura, e a gente conhece bastante também, por isso que esse dilema que sempre me acompanha, o público e o privado também, que eu também tenho um estúdio de dança, eu também moro com a minha companheira, né, de 30 anos, a Rosita, que hoje está de aniversário, também é empresária, né? Então, assim, isso é bem parabéns para ela! É importante, assim, né, porque é um momento que eu vivo esses dois lados intensamente, sou filho, né, de profissional autônomo. Meu pai era professor e profissional autônomo, criou a gente, né, trabalhando no dia a dia. E eu sou servidor público, né, empregado público, e também tenho um estúdio de dança. E por falar nisso, Aline, gostaria de saber como está agora, vamos falar do público e privado. Acabaram de aprovar a 1075, a lei agora que vai seguir adiante e tal, onde vamos ser colocados, né, pelo menos é para ser, né, É para 3 ser. bilhões de reais na economia criativa, na economia da cultura. Em junho, nós já estamos indo para junho. O que é que tu pensa disso, Aline? Então, assim, Alexandre, eu acredito, na verdade, que a economia criativa é feita pela gente mesmo diretamente, assim, mais pelo privado do que pelo público, né? Nesse sentido, porque eu acho que acaba que fica no nosso desenrolar para poder fazer acontecer, sabe? A gente fica acompanhando tudo, né? Seria perfeito se esse processo aí saísse o quanto antes, mas a gente não para em função disso, né? Eu acho que nas nossas grandes discussões no setor, a gente tem se juntado, né, e se unido aí constantemente para justamente poder estar percebendo o que a gente pode mover, batalhando por essas relações públicas, né, onde as políticas públicas podem vir muito para somar para a área da cultura, entretenimento, enfim, né, tudo que abrange, inclusive, os nossos dois tipos de negócio. Mas a gente não para, né, porque até essa realidade sair, até chegar na gente, é um pouquinho do que a gente estava conversando aqui antes, que é todo um processo, né, que se a gente, no nosso perfil de trabalho, né, da relação em que a gente leva os nossos negócios, tivesse essa relação de dependência, eu não sei se eu estaria com a escola hoje como eu tô, né, com 15 anos de escola de dança na cidade de Florianópolis, né, eu sou uma manezinha, sou daqui, né, viajei muito, sou uma pessoa fuçadeira de estar, assim, tentando buscar o melhor para a realidade da nossa área, né, do setor da dança, para manter aqui em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de poder estar fora, morar fora, montar negócio fora, mas a minha escolha foi me manter aqui, né, e construir algo sólido. Esse ano, inclusive, no final de semana, antes de tudo paralisar, foi comemorado os 15 anos da escola. A gente teve a oportunidade de ainda comemorar todo mundo bem aglomerado, foi muito bom, né, e na segunda-feira seguinte foi onde começou toda a questão. E eu percebo por esse movimento em que a gente faz, né, o quanto, né, eu sou diretora da escola, eu não tenho mais sociedade atualmente, né, foram
alguns anos no início da trajetória da escola com sociedade, mas já há 6 anos eu dirijo a escola, né, sozinha, no sentido como dona da empresa, mas sozinha só como dona, né, mas eu falo muito para o meu time, né, que eu não sou nada sem eles, a construção é muito coletiva, né, então nós somos um time de em torno de 40 pessoas que trabalham com a Cenário, né, entre professores, os colaboradores, coordenação, limpeza, secretaria, e além dos, né, como o Gustavo estava falando, dos suportes todos que a gente às vezes não tem no dia a dia, mas, né, desde o design, desde a psicopedagoga, enfim, então é um time grande e que nessa relação do público e do privado é onde a gente se questiona, né, eu trabalho muito com o time, com eles, no intuito do fazer acontecer, sabe, de que a gente é responsável por criar as oportunidades, tanto de estimular a possibilidade do público nos fornecer mais subsídios para que a cultura cresça no nosso país, a formação, né, o processo social, porque dentro da escola nós temos um projeto social que acontece, que está parado em função disso, né, então, entre outras coisas que eu acredito que o público poderia somar muito, né, mas que eu, como escola, não paro, assim, como privado, né, pensando na economia criativa que está nas nossas mãos para poder fazer acontecer, né. Essa é bem interessante porque a economia criativa ela movimenta no mundo e também a área de serviços, né? Uhum. 3/4 da nossa empregabilidade, nossa economia circula muito nessa área de serviços, ou seja, pequenos e médios empreendedores, né? Que fazem com que a nossa economia gire e uma parte dessa economia, né, que muitas vezes nós agora tivemos mesmo um momento difícil junto ao nosso ministro da Economia, né, que falou mal do servidor público, dizendo que enquanto nós estávamos desviando as atenções para a pandemia, ele colocou uma granada nos nossos bolsos. E para os outros empresários, que ele falou da questão do financiamento, ele disse, vamos só financiar quem nos dá lucro, né? O que é lucro? Os grandes. Os grandes, né? Os pequenos não damos conta, né? Exatamente. E, Gustavo, e por falar nisso, público e privado, qual a linha de crédito que você teve acesso até o presente momento, de março até agora? Facilidades ou tem aquelas 500 milhões de papéis para você poder acessar um financiamento, 500 milhões de garantias? Como é que está a tua realidade hoje? Olá, boa tarde a todos. Agradecer aí ao Alexandre pelo convite, né, de estar participando dessa live aí, poder esclarecer um pouquinho também o nosso ponto de vista, né, que estamos aqui na ponta, né, conversando com clientes, com o nosso negócio ativo ainda, né, tentando entender de uma certa maneira como tudo isso vai caminhar e qual vai ser o rumo que nós vamos ver daqui para frente, né? Por esse motivo, eu decidi, eu e minha esposa, a Priscila, decidimos de abrir. Sabíamos que nós não íamos estar perto de um faturamento que nós fazíamos antes, mas foi uma decisão mais para entender a atual situação, né? Em relação ao seu comentário anterior, Alexandre, sobre o ministro da Economia, eu gostaria de deixar algumas informações também, que eu acredito que seja relevante, para que ele também, se estiver nos assistindo, anote no caderninho dele que o setor de bares e restaurantes, ele emprega mais de 6 milhões de pessoas. Nós estamos vindo numa ascensão de crescimento bastante grande. Desde 2018 para cá, são um percentual de crescimento de 10%. Esse setor, ele gera 450 mil novas vagas ao ano, sendo que 250 mil só de garçons. Isso nós estamos falando de emprego diretos, a parte dos empregos indiretos, né? Então, dito isso, é um setor que tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção, não só esse, como todos os setores. Eu acho que como a Aline estava mencionando, nós diariamente praticamos a economia colaborativa, a economia criativa, e nós realmente estamos um pouco ilhados em relação a essa junção pública e privada.
porque nós acabamos nos desdobrando para levar o nosso negócio adiante. Eu estou com a Cave há 8 anos no mercado. Eu e minha esposa sentamos no fluxo de caixa, porque é o que nos dá um norte para poder saber qual é o nosso tempo de existência com todo esse problema de liberação de crédito e garantias, etc. Então, acho que cada dia nós estamos nos reinventando. O brasileiro, ele é um empreendedor nato, e se tivesse apoio da instituição pública, nós estaríamos muito melhores hoje em dia. Quando iniciou toda a pandemia, se esse dever de casa tivesse sido sempre feito, essa fusão, essa troca de ideias, essa equalização deles entenderem quais são as nossas necessidades, eu acredito que muitos empresários poderiam sobreviver, porque até o dia de hoje, dia 20 de maio, aqui em volta do Lacab já se fecharam 4 restaurantes. E obviamente, isso permanecer por mais um longo tempo, que nós ainda não sabemos, a possibilidade de fechar mais, ela aumenta, né? Então, frente a isso, nós, obviamente, fomos ao mercado financeiro também para ver questões de fluxo de caixa, para ver questões de fazer esse empréstimo para ter um capital de giro para poder realmente passar esse ano no 0 a 0 para projetar um ano que vem com novas perspectivas, né? Então, quando começaram a sair essas notícias que o governo federal repassou para os bancos um recurso para que eles repassassem a nós aqui na ponta, que até agora foram 40 bilhões e pode chegar até 70 bilhões, fomos no banco, nós temos conta na Caixa Econômica Federal, e chegando lá, o gerente do banco falou, esse recurso ele ainda não foi validado, ou seja, a notícia saiu, mas lá na ponta não chegou. O acesso, né? Exatamente, o acesso ao crédito. Exatamente. Então, fomos lá, eles falaram, e o gerente do banco me mencionou, Gustavo, se você quiser pegar esse recurso, nós precisamos de que você deixe aqui algo de garantia para que você possa acessar esse crédito, entendeu? Ou seja, eu tenho um imóvel, a única coisa que eu tenho como propriedade é esse imóvel, que eu tenho que colocar esse imóvel para poder aceder a esse capital de giro, e não sabemos não sabemos como a economia ela vai se desenvolver daqui para frente. Ou seja, eu corro um risco de, se a economia não voltar a funcionar, eu perder o meu negócio e perder a minha moradia também. Sem contar que não dão carências para pagar, as taxas de juros estão até um pouquinho mais altas do que antes da pandemia, ou seja, o acesso ao crédito para mim, agora mesmo, ele está inviável, tanto é que nós não acessamos nenhum crédito justamente por essas dificuldades, né? Toda uma cautela, né? Acho que essa é a história que a gente fica, uma cautela, tipo, a gente, por exemplo, está se baseando numa relação dos clientes que são fidelizados, porque a gente, né, no nosso modelo de negócio, a possibilidade de ter o cliente fiel por pagamento em plano é hoje o que faz com que esse processo que está se alargando consiga ter uma consistência, além, claro, das atividades que estão sendo propostas de maneira virtual, né? Mas a gente percebe, assim, tudo segurando, porque tudo que a gente estuda em relação às modalidades de crédito que se diz que estão se abrindo, a gente passa pelas burocracias enormes, né? Exato. Que, ok, tem que ter, é óbvio, tem que ser tudo certinho, sou super dessas, acredito que tem que ter algo igual para todos, mas a gente, quando percebe o valor que está embutido nisso, dos juros e tudo que gera, né, então a gente vai, aquilo que eu falei, o público e o privado acaba ficando o quê? A gente volta a dar os passos em que a gente consegue ter um pouco mais, né, na relação com o nosso cliente mesmo, criando novos produtos, envolvendo a equipe de trabalho, tentando gerar nesse momento, claro, junto com o setor, né, como a própria história agora, né, que está para sair essa lei e tudo mais, a ser aprovada finalmente, mas é aquilo que a gente fala, o acesso, que é igual quando o Gustavo fala da relação do banco, como o acesso de um recurso desse, é muito distante, o tempo está passando, né? E a gente está pagando conta, né?
E já estamos na metade do ano, né? Quer dizer, quando eles falam que os bancos públicos eles suspenderam, né? Quem tinha financiamento, na verdade, eles suspenderam financiando, né? A carência, né? A pessoa ganhou 2 meses de carência, e isso foi lançado, esses valores, essas prestações que estavam, né? A pessoa tinha um financiamento X, ela vinha pagando a prestação. Aí eles deram 2 meses de carência, que depois isso ela vai ser projetada lá no final ou diluída ao longo das parcelas com juros normais, não teve nada de favorecimento. Então, assim, e vou falar para vocês, Santa Catarina tem uma história muito interessante que todas as grandes empresas foram através de programas de desenvolvimento no Estado. Então, grandes programas que financiaram grandes empresas, vocês possam imaginar, Secrisa, Porto Belo e tantas outras que existem hoje aí na nossa, aí, né? Um portfólio enorme de Sadia, essas todas que a gente conhece, Perdigão, que tinham na época, empresas aéreas, todas foram financiadas. Então, assim, há um controle absurdo financeiro para chegar o dinheiro para a sociedade, ao mesmo tempo que, inversamente proporcional, eles fizeram para os bancos, foi o primeiro que foi beneficiado, não estou aqui questionando a validade ou não, mas para os bancos foram trilhões para autorização de compra de dinheiro, de papéis podres, né, que eles chamam, ao mesmo tempo que diminuiu o percentual sobre o lucro dos bancos. Eles pagavam 20%, retornou a 15%. Isso deu 4 bilhões. E nós estamos discutindo, por exemplo, na cultura, 3 bilhões. Né? Nós estamos falando de um segmento, né, de 8, 10 bancos, é disso que nós estamos falando, né, 6 bancos, será que são 6 grandes bancos do país, e a gente está dizendo que estamos uma discussão eterna desde março, a cultura fica de fora do processo todo, né, não permite que as pessoas acessem esse crédito, né, nem os trabalhadores da cultura tiveram acesso. Né? Ficam de fora e não tem apoio, né, Alexandre? Eu acho que essa é a grande história que a gente se debate quando a gente está nos grupos mais específicos, né, do setor. Eu percebo que, assim, existe, junto com tudo isso, uma frustração enorme com a desvalorização, que isso é pior, porque aí soma com a questão de que não chega, a gente sabe o quanto o nosso trabalho é importante, a gente sabe o quanto o engajamento do que a gente faz acessa pessoas de, enfim, todas as classes sociais, culturas diferentes, né, porque provoca nas pessoas uma relação de experiência que é único através daquilo que a gente faz, mas junta exatamente essa questão, a gente não consegue finalizar a relação de um benefício público e a gente não consegue caminhar sendo valorizado pelo que a gente faz. Então, eu acho que aí é onde a gente falou, assim, a eterna luta, né? A gente está em luta sempre, porque está em luta quando é pandemia, está em luta quando não é pandemia, está em luta... E aí... E um dado... Desculpa, Alexandre. Não, pode falar. E um dado bastante importante também, que vem de encontro ao que o Alexandre mencionou, no primeiro trimestre desse ano, o Banco Itaú, ele teve de lucro 6 bilhões. Do Bradesco, ele teve 5 bilhões de lucro, estamos falando de lucro, tá? Banco do Brasil, 4 bi, e o Santander, 3 bi. Ou seja, foi um dos maiores lucros que os bancos tiveram nos últimos 5 anos. Então, ajuda aos bancos ou ajuda aos empreendedores, que é o que faz a economia girar? Este questionamento que eu acredito que os governos federais, o governo federal deveria refletir e realmente tomar uma ação em relação a isso, entendeu? Porque... na minha opinião, ajuda, na verdade, temos que ter os cidadãos comum que faz essa roda girar através de bancos, sem dúvida nenhuma, mas que exista um órgão fiscalizador para que essas taxas de juros propostas pelo governo federal seja respeitada quando nós, pequenos e médios empresários, vamos acessar a esses recursos, né? Então, isso é uma coisa importante também de ser observada, né? A real realidade. É importante salientar que eles tentam achar os culpados ou os invisibilizados, né?
Então, assim como vocês empreendedores, eles tentam colocar na nossa conta também de servidores públicos que nós somos o problema da economia, o problema da pobreza do país, né? Na verdade, nós somos trabalhadores também, né? E é justamente esse é o tema que nós vamos passar agora, né? Como é que vocês estão lidando com esse momento trabalhador e empregador, né? Uma difícil, porque o pequeno e o médio empresário, ele tem, né? O contato é direto, ele flui, né? Ele está ali com o dia a dia, né? Eu conheço a área da dança, conheço a área de bares e restaurantes com os quais a gente acaba se relacionando muito não só com os proprietários, mas com os garçons, com os cozinheiros, que acaba a gente se envolvendo ali. E imagino quem está no dia a dia, né? Como é que essa relação como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu consigo caminhar agora? Como é que eu vou resolver esse processo? Como é que eu vou resolver esse processo? Então, isso acho que é importante, né? Como é que vocês estão lidando com essa relação na falta de dinheiro, né? Porque estamos falando de dois segmentos, né? Cultura, né? E na área de bares e restaurantes, que também lida com a cultura, também fomenta a cultura lá, porque quando o músico ao vivo está lá, ele está fomentando a cultura. Como é que vocês estão lidando com esse momento? Porque o nosso trabalho, ele acaba se relacionando com... Dentro do principal que a gente promove, a gente vai criando, né, acho que um círculo de atividades, enfim, de ações que estão em torno disso, como tu trouxe, o processo do Lacave com o Gustavo, aí tem o dia que tem um músico super importante que agrega naquele dia por uma qualidade X, e é como a gente na escola, né, a nossa relação direta é a formação dos alunos, né, uma escola particular, então tem uma relação com o ensino, né, a gente trabalha com arte e educação através da dança, com o objetivo de transformar a vida das pessoas. Então, começa aí. Mas, junto com isso, a gente promove eventos do setor, né? A gente tem projeto social, a gente tem inúmeras pessoas trabalhando para que isso possa acontecer. E nessa hora que estaciona, né, o processo, fica todo mundo solto, né? Acho que fica também na expectativa inicial, claro, acho que depende um pouco como cada equipe se comporta, né? Eu sempre tenho esse hábito já regular na minha atividade em trazer eles muito para perto, para a responsabilidade de construir junto, de fazer acontecer, mas é uma sensação de desamparo total na hora, né? Tantas pessoas, né, no meu segmento que trabalham com carteira assinada, que são os colaboradores, né, enfim, secretaria, limpeza, tal, coordenação, que fica naquela expectativa, inclusive, de ter, né, de ter que ir embora, enfim, eu estou conseguindo manter, graças a Deus a gente não precisou, né, nenhuma interferência negativa nesse sentido, mas com todas as limitações e dificuldades para fazer acontecer, mas esse medo gera, né, e depois toda a área dos professores, que são MEIs, né, então passa por uma outra situação ainda, que aí eles dependem do que entra, né, o fluxo do trabalho deles está relacionado, aquilo que eu falo, assim, nosso trabalho, por mais que eu seja diretora, sou a dona da escola, a nossa relação de ganha-ganha é para ser ganha-ganha para todo mundo, né, claro. Então, é um processo de construção que, né, eu trago eles muito para perto e para essa responsabilidade de a gente fazer acontecer juntos, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, já estava antes, já era, só que eu falei para eles, hoje a gente estava em reunião e ainda comentei, a gente tem o pós-carnaval em Floripa e agora a gente tem o pós-carnaval, pós-Covid, né, então é uma repreparação da preparação, porque no nosso setor tem uma relação sazonal, né, nesses 15 anos de empresa, o gráfico da escola é igualzinho, assim, vai até dezembro começa a dar aquela tranquilizada, a linha vai descendo, né, aí fica janeiro, fevereiro, março, começa a subir de novo. Então, a gente estava em 16 de março, exatamente pós-carnaval, curva subindo, trabalhando em cima da média anual de alunos da escola, super legal o processo, e a gente tem o quê? Né, como se fosse dezembro, chegou de novo. Então, para eles também, né, uma das coisas que a gente conversa bastante é o realinhamento da expectativa, que a gente, como empreendedor, né, vai ter que estar todo dia trabalhando sobre isso, e passando para os nossos colaboradores, né, porque eu vejo muito assim, né, que a engrenagem funciona junto, então, né, o Gustavo estava trazendo essa questão, né, o reabrir o Lacave para sentir o cliente que está ali, que é precioso em dar, né, o retorno de como a coisa está acontecendo, se vem, se não vem, e se ele vem, né, como vem, né, a gente na escola ainda só está com as atividades, né, do projeto cenário virtual, por as questões do formato em si, mas acaba que é o nosso cliente que vai dando
esse calor, né, desse retorno, agora que os nossos setores, teoricamente, estão, né, em decreto, com possibilidade de abertura, mas com todas as restrições, e até porque socialmente a gente também se preocupa, né, a gente não falou muito disso, eu estou falando da conversa de antes, é porque a gente teve um bate-papo um pouquinho antes, né, para contextualizar, mas o lado social eu acho que é extremamente importante, né, a preocupação, porque a gente, ao mesmo tempo, como empreendedor, quer retomar, porque precisa, a gente quer o nosso profissional parceiro, né, pô, ganhando bem, fazendo acontecer, mas a gente também tem uma responsabilidade social junto com isso, então, é uma mescla de coisas, né, que enfim... aí é onde gera toda essa questão de não perder o entusiasmo nunca, né? E trabalhando de modelo híbrido, porque eu acho que esse vai ser a nossa conduta durante um bom tempo, né? Por exemplo, retomar as atividades, mas não vai se retomar grandes eventos. A gente que faz evento em teatro com lotado, com 900 pessoas, 3 dias seguidos, né? Para a gente, isso é um produto que ele é muito precioso. Por quê? Porque ele tem o trabalho criativo do professor, ele tem o envolvimento do aluno e das famílias, gerando, né, outras oportunidades da relação cultural para a cidade, e isso não vai acontecer durante muito tempo, né? Ou, enfim, exatamente. Enfim, então acho que essa relação do trabalhador e empregador, né, passa por questões sociais, psicológicas e financeiras, né? Esse dilema, né? Que é um dilema, né? O trabalhador e o empregador, que é trabalhador também, né? No caso, exatamente. Deixar bem claro, né? Porque é diferente de um especulador e o trabalhador, e do trabalhador e o empregador. Aquele que está ali no dia a dia, que está lutando junto, pega junto, leva junto. Exato, um pouco tudo, né? Exatamente. Aqui eu costumo dizer aos meus colaboradores que eles são empreendedores trabalhando com o meu CNPJ, né? Então, um dono mais do Lacave, né? Porque é o que eles... essa engrenagem ela tem que estar em sinergia para que as coisas saiam perfeitamente bem, tudo em sintonia para que o cliente receba o prato com excelência, que nós aqui no salão possamos fazer o trabalho também de atenção ao cliente com excelência também. Então, todas as pessoas envolvidas para esse resultado final é o que eu costumo dizer a eles, que eles são empreendedores trabalhando aqui com o meu CNPJ, e então todos aqui se ajudam. Eu, volta e meia, subo para a cozinha para dar uma força para o pessoal, né, pré-pandemia, né, quando o movimento estava normal. Então, vira e mexe, subia na cozinha para ajudar e etc e tal, voltava para o salão para atender de novo. Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo junto com todos esses colaboradores, né? Então, nós aqui do Lacave não pretendemos demitir ninguém, esse vai ser o último caso, a última alternativa que nós não queremos chegar, né? Mas tive que reajustar os salários, tive que ter uma conversa um pouco mais individualizada com certos cargos que ocupavam aqui, que ocupam, né, e gerava um pouco mais de despesa. Era uma despesa que nós tínhamos, né, calculada, os salários que nós praticamos aqui entre colaborador, empregado e empregador, né, mas nós tivemos que rever também para o bem da empresa, né? Então, o que eu coloquei para eles é o seguinte: nós estamos passando por esse momento, vamos todos termos que nos reajustar. Então, eu proponho esse valor até que as coisas comecem a voltar. Assim que voltou à normalidade, os salários retomam novamente os valores que estavam antes. Foi uma das primeiras medidas que nós tomamos, né, para pelo menos poder aguentar e manter a saúde financeira da empresa em dia. Os funcionários prontamente entenderam e acataram e agradeceram também por não ter demissões, por a gente tentar fazer esse trabalho para manter o posto de trabalho de cada um. Outros funcionários nós colocamos na medida provisória, então já se acaba, semana que vem já voltam todos ao trabalho novamente.
sem público, mas eu tenho que retomar exatamente, esses trabalhadores, né? Então, vai ser um trabalho dia a dia, né? Eu acredito que nós vamos ter que analisar dia a dia, caso a caso, e nós temos essa consciência, né, que essas pessoas que trabalham comigo têm família, tem pessoas que dependem deles também, então não são números, meus funcionários não são números, funcionários para mim são seres humanos, são pessoas que têm um trabalho importante e direto no êxito do LACAV. Uma dessas peças não estando encaixada, o resultado final ele não vai ser satisfatório, então o bem-estar dessas pessoas, a atenção que nós damos para eles, né, a devida responsabilidade de cada um bem claro, é o que nos trouxe até aqui a esses 8 anos de LACAV, né? Então, a gente é muito grato aos nossos colaboradores, a esses empreendedores que estão aqui comigo, né? E a nossa intenção é isso, mês a mês, analisar, estudar, caso a caso, para a gente poder, juntos, conseguir ter longevidade meio a essa pandemia. Beleza. Deixa meu abraço aí para os parceiros aí que eu sempre frequento aí, a gente muito próxima, né? A gente percebe o quanto é importante, né? Acho que esse momento é frágil, mas ele também traz a proximidade com uma relação muito importante que muita gente não percebe, né, ao longo do processo quando a máquina está girando, assim, sabe? E eu acho que é de muita valia, né? Eu costumo falar, né, quando a gente está em reunião, a gente tem que todo dia pensar, né, qual é a melhor coisa que a gente consegue estar, né, tirando desse momento e como a gente quer ser visto quando isso tudo passar, sabe? Eu trago para eles, olhem para vocês e como é que vocês querem ser vistos, como é que vocês querem, né, se sentir quando se passar. Então, a gente tem que estar junto construindo, né, esse bem para fazer acontecer, né? Acho que o processo empático, né, diariamente vai trazendo essa relação do colaborador, entender o lado, né, do empreendedor e construir junto, né? Eu acho que não é uma imposição. Por mais que a gente às vezes traga uma solução, ele construir junto esse processo, né? Dentro dos indicadores. A participação do Estado nesse sentido, né? Assim, na hora que ele suspendeu, por exemplo, os pagamentos do pagamento do Simples, né? Eles poderiam, de uma outra maneira, que fica uma ideia, eu que sou do sindicato dos servidores públicos, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, fica uma dica que aos nossos parlamentares estaduais, os vereadores, aos nossos deputados federais, mudem a regra de forma de pagar esses 2 meses, ou primeiro que eu acho que deveria ser prolongado para uns 4 meses, né? Porque o federal fez... Porque o tempo está se alargando, né? Exato. O tempo está se alargando, né? Então... porque a gente está esticando e a gente não sabe até onde essa corda vai esticar, né? A gente não sabe ainda, né? E a gente tem que tomar os devidos cuidados porque nós estamos lidando com a vida dos seres humanos, né? Então, eu acho isso bem importante. Então, assim, eu diria... Aqui fica uma sugestão de um sindicalista, funcionário público também, que também administra um estúdio de dança, também tem a minha companheira que também é empresária. Alongue a ausência do pagamento do Simples, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal, porque alguns pagam impostos federais e municipais, alguns, no caso deles, os dois pagam impostos federais e municipais. Então, a prefeitura poderia participar. Só que na hora de retornar, na hora de fazer o devido pagamento, esse pagamento não pode ser de uma vez só, ou seja, a pessoa vai passar... E mudem o cálculo também do Simples. Essa média de 12 meses, mais não sei o quê, isso vai impactar onde? No empreendedor, que vai chegar na hora de pagar, ele vai estar pagando uma coisa que ele não está recebendo. Ele pode estar pagando o que ele não faturou. Então, isso é um absurdo dentro da política, né? Da relação de um país que quer, e aqui eu vou mostrar, né, que é esse tema que a gente, presença e ausência. O Estado, nesse momento, ele tem que se fazer presente, ele não pode se esconder. Não pode se esconder atrás apenas dos trilhões que ele está dando aos bancos, porque o ministro da Economia acredita que lá vai ser lucrativo, porque neste momento ele percebe que, não, se eu emprestar só aos bancos, os bancos vão ter condições, né, saúde financeira para emprestar quem está se ferrando na economia, que são os pequenos e médios empreendedores,
que não vão ter acesso ao crédito, e o Gustavo mesmo agora acabou de falar, ou um crédito já um pouquinho mais, né, mais salgado, um pouquinho, já não é uma condição favorável ao pequeno e médio empreendedor. Então, senhores parlamentares, nós aqui também somos... Eu ia dizer, é quase como se a gente for perceber, se a gente precisasse fazer isso num outro momento, quando a gente olha as taxas, os juros, as possibilidades, não é tão diferente. Então, eu acho que essa é a grande história, assim, nesse momento, por tudo que está acontecendo, essas condições de crédito, possibilidades diferenciadas, simples, impostos, precisa ser diferente de um outro momento, senão não faz sentido nenhum. Porque agora é o momento em que a gente está parado, né, em que o processo está todo, assim, agradecendo os nossos clientes fiéis, os alunos, as famílias que conseguem se manter, que fazem junto para fazer acontecer, né, e a gente, tipo, por uma relação de rede de apoio que acredita no nosso trabalho. E eu acho que nesse lugar, quando a gente fala, né, de uma maneira maior, mais ampla, que pode ter esse apoio, precisa ser diferente de um crédito que aconteceria anteriormente, né? Então, assim, eu falo porque eu fiz quando eu... também, né? Impostos diferenciados, exatamente, porque eu, para a empresa, fiz um financiamento pela Caixa em função de quando a escola, né, foi construída fisicamente há 6 anos atrás, foi a única vez que eu precisei desse recurso para construir, para fazer, foi muito legal, foi muito importante, graças a Deus deu tudo certo, tudo pago certinho, mas assim, quando a gente olha a realidade de hoje, não é diferente daquela época, em relação à diferença, só que lá eu estava ativa, eu tinha um planejamento ativo, eu sabia em quanto tempo eu ia pagar, né, claro, a gente tem as diferenças, a gente teve impactos aí ao longo desses anos, ali em 2017, 2016, né, que a gente teve algumas interferências também não muito legais aí da nossa economia, mas ainda assim, tu tá na ativa com o teu processo, né, eu acho que a grande diferença é que a gente hoje vai estudar as possibilidades e, teoricamente, quando tu percebe, vai vir essa bolada daqui a 2 meses, né? E todos os indicadores trazem o quê? Antes de começar a pensar agora na mudança do lucro para o nosso tipo de negócio, no caso, né? Que está se transformando a trabalhar online, com a relação de delivery, né? Que os bares e restaurantes acabaram atuando bastante. Enfim, nos recursos em que a gente conseguiu se virar, mas todos os indicadores primeiro falavam tentar diminuir o máximo os custos, né, sem, claro, não tirando dos colaboradores de forma nenhuma, demitindo, não nessa visão, mas a visão, o que pode ser reduzido e está relacionado a isso? Não é a negociação do aluguel, é a relação dos impostos, né, e aí é nesse lugar que a gente precisa de apoio, exatamente para que isso não tenha impacto daqui a 2, 3 meses, quando tiver retomando normal, que não existe mais normal, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma, né? O processo não vai se tornar regular assim do nada, né? Ele vai ser um processo competitivo, né? E como é que a pessoa vai pagar, o empreendedor, a empresa que deixou de pagar 2 meses, no terceiro mês ela paga um mês para trás e o outro mês, baseado num cálculo, daquele cálculo que é a média, né? Mais uma conta meia complexa ali para gerar o imposto, né? Então, assim, por que não faz agora, neste momento de pandemia, que é um momento ímpar, que é uma coisa global, mas só que temos que pensar local. Então, assim, os vereadores, o nosso prefeito aqui, também tem que pensar nesse sentido. Até porque, vamos pensar Florianópolis. Florianópolis são 35 mil micros e pequenas empresas. Então, é dali que sai a empregabilidade, é dali que sai o ISS. Mas pode ser trabalhado isso para permitir que as pessoas respirem, porque, como fala, não pode dizer que o empreendedor ele não é bem articulado. Não, é porque é uma situação, dependendo do segmento, que não tem o que fazer, né? Ou tem que se readaptar. No caso do Gustavo, ele está se readaptando, porque o serviço dele sempre foi para incluir as pessoas no ambiente social, tomar o seu vinho, escutar uma boa música, bater um bom papo e tal. No caso das academias, mesma situação, aqui eu falo, né? No caso da Senar, a mesma coisa, é para acolher as pessoas, é um momento de se encontrar, né? E aí até estávamos conversando sobre a questão essencial, né? Ela é essencial em tempos normais, é extremamente essencial fomentar a cultura, é extremamente essencial fomentar a arte. Nós temos que mudar essa cabeça das nossas lideranças, da nossa elite. Se nós não mudarmos, nós não vamos sair nunca disso. Um povo sem cultura, sem arte, não tem como sobreviver. Então, assim, é importante... O apoio emocional do ser humano está muito linkado ao que a gente faz, né? E como falar que isso não é essencial? Se emocionalmente as pessoas trabalham para poder fazer escolhas e poder usufruir daquilo que emocionalmente deixa elas bem, né? Pensando que, é claro que dentro
dentro das nossas realidades, a gente vai construindo portas diferentes. Foi aquilo que eu trouxe, tipo, a gente tem dentro da escola um projeto, né, eu faço um projeto por lei de incentivo à cultura e a gente tem a questão de projeto social. E nesse momento não tem viabilidade, né, para a coisa acontecer, porque é exatamente onde a gente acaba ficando naquela situação. Se não tem o apoio, a gente para aqui, mas o nosso produto dá todo um apoio para uma relação que é essencial, mas, enfim, aí é aquela roda que a gente sabe que gira, né? Isso é importante a gente discutir. Desculpa, eu só falo... Falhou para mim, desculpa. Pode falar. Não, eu só falo isso porque, assim, não para entrar em nenhum pé de guerra, né, não é nem meu perfil e nada com a relação do tipo, levantar uma bandeira, é social, vamos abrir tudo e não tô nem aí, de forma nenhuma. Por isso que, inclusive, a gente nem teve a experiência ainda do presencial. Né? Pelo contrário, a nossa preocupação é muito com o lado social dessa pandemia, de todo esse colapso mesmo, né, que o mundo está vivendo. Tem muita preocupação com isso. E por isso que a gente bate nessa tecla do apoio para que o processo possa acontecer de uma maneira que sobreviva, né, porque senão fica no discurso, tá, enfim, tem que voltar tudo, não tem que voltar nada, mas cadê o equilíbrio para poder fazer isso acontecer, né? Então, talvez seria dessa fonte. Né? O equilíbrio está, na minha opinião, né, que ao mesmo tempo que eles ficam falando tanto de economia, porque, assim, dinheiro nos bancos, onde é que está a suspensão do pagamento das dívidas, né? Os financiamentos, dívidas que nós já pagamos, dizem, segundo alguns pesquisadores, alguns estudiosos, então a hora é de olhar para dentro de casa. A casa é o país, né? E aí onde está o nosso Estado, é no nosso Estado, cada um tem a sua geopolítica definida, então precisamos que os nossos governantes de governar, não pode ser um governante desgovernado, tem que se governar, tem que se sintonizar, tem que se alinhar, né? Se alinhar, porque assim, se vocês não se alinharem, como é que vai ficar as pessoas vão ficar à deriva? E aí o Estado fica qual a função do Estado nesse momento? Não é fazer justamente esse elo, essa ligação, se colocar presente? Então, assim, são muitas coisas que precisam estar colocadas. E aqui vai mais um tema que a gente está debatendo aqui, uma sequência de temas e de provocações, na verdade, né? Arte e economia, né? A arte de cozinhar, a arte de bem servir, a arte de produzir, a arte dos espetáculos, seja de música, dança, teatro. A arte do sentir, né? Do sentir, porque sentir é uma arte. E o que a gente faz né? É a experiência que a pessoa vive mais do que qualquer coisa. Se a gente for pensar, a sensação pode ser muito similar, né? Com esses exemplos que tu trouxe, relacionado a... Desde você estar olhando para aquela comida maravilhosa, ou você está até com o olho fechado e sentindo, porque pode ser também uma experiência, né? Você ouvindo um espetáculo, você vendo um espetáculo, você abraçado em alguém dançando, você vendo o seu professor. Então, a arte do sentir engloba, né, essa relação da economia que pega vários segmentos, né? Então, total. Por aí. Num país atual que infelizmente a arte está muito de lado, né? Num país riquíssimo culturalmente em relação à arte, à dança, à musicalidade. Temos lideranças nos nossos países que infelizmente não conhecem a arte do seu próprio país, né? E tampouco, acredito eu, que conheça a história do seu próprio país, né? Então, onde os indígenas estão diretamente ligados ao que nós somos hoje, né? Então, eu tenho muito claro que o povo que não conhece a sua história, ele realmente está fadado ao fracasso, está fadado a a imposições que não são verdadeiras, e que acaba confundindo, muitas vezes, a direção de tomadas de decisão em relação a esse setor muito importante, um setor que ele entra na área da educação, ele entra na área da restauração, que é a minha área, ele entra na área da música, ele entra no cotidiano da vida das pessoas, né? Então, é algo que está diretamente ligado ao que nós fazemos aqui no La Cave, né? O próprio cultivo do vinho, ele é uma arte. O vinho é uma matéria viva, desde a colheita da uva até o engarrafamento, o processo de vinificação e etc. e tal.
nós aqui, com os nossos pequenos produtores locais aqui, a nossa fornecedora de cogumelos orgânicos, por exemplo, que ela tem a fabricação dela fica em Biguaçu, o nosso fornecedor de queijo, que foi uma briga imensa para que os queijos vivos, aqueles queijos não pasteurizados, eles permanecessem no mercado, porque o queijo vivo, quando o queijo que não é pasteurizado, existe dentro do queijo bactérias que protegem o queijo de outras bactérias que não faz parte do queijo, ou seja, é uma arte impressionante isso, sabe? No qual não tínhamos respaldo do governo federal até foi regulamentado no início do ano, se não me engano, devido ao queijo da canastra, que foi levada dentro da mala por um jornalista e acabou ganhando o prêmio em Paris, no concurso de queijo que houve lá, e aí os caras despertaram e falaram, pô, e todo mundo produz queijos não pasteurizados, tem todo um suporte, tem todo um subsídio para esses pequenos produtores se manterem, para eles continuarem fazendo esse trabalho artesanal fantástico, e nós, atualmente, tirando todos esses recursos, fomentando pesticidas e etc. e tal, totalmente na contramão do que o mundo está tentando trabalhar, né? Com a sustentabilidade, com trazendo e conhecendo essa cultura um pouquinho mais de perto. Eu acho que os povos indígenas têm muito que nos oferecer em relação à medicina dentro da floresta, em relação ao nosso relacionamento com a floresta, com a sustentabilidade, fazer com que essa relação indígenas e nós, que temos uma formação, se conversem para que a gente possa sacar realmente o melhor de tudo que nós temos de recurso natural, sabe? Nós somos uma potência que não lapidamos o que nós temos de matéria. A gente sempre exporta a matéria bruta, aí vai para fora e eles revendem para nós o produto final, entendeu? Então, isso que o Alexandre comentou, o trabalho de casa tem que ser feito em todos os âmbitos, porque só assim nós vamos ter uma economia competitiva, uma economia interna pujante, que nós temos tudo para ser, só não fazemos porque é falta de interesse no todo, né? Isso é importante, nós estamos conversando, nós estamos falando aqui também de cultura, né? Cultura e cidadania. A gente que vive isso, eu vivo a cultura da dança há 30 anos e ainda continuo vivendo, não só com estudo, mas também na área de pesquisas, né? Tentando resgatar como foi construída a nossa dança, né? A nossa dança brasileira, como é que ela surgiu, de onde ela veio, né? Dos negros com uma grande contribuição, né? Eles viram estar recebendo royalties pela quantidade de coisas que eles deixaram, né? Pelas aposentadorias que eles não receberam, pelos trabalhos que realizaram no passado, né? Na agricultura, né? É um legado, né? É um legado que foi nos deixado, né? Na área musical, na área da dança, uma coisa, um patrimônio absurdamente gigante, assim, que nos foi deixado, felizmente, né? Foi negado durante muitos anos, né? Através da minha pesquisa eu venho identificando isso, muitas coisas ligadas à cultura negra, à cultura indígena, foi negada porque sempre a cultura europeia, né? A cultura branca, sempre teve muito mais presente, né? Muito mais uma elite que quis impor o seu jeito, né? E negou muitas vezes, só aceitava quando ela se projetava para o exterior, né? Na época. Eu acho que tem a ver com resultado também, né, Alexandre? Quando a gente coloca assim, a gente percebe um pouco, assim, parece ficar mais evidente a escolha daquilo que me gera um resultado mais imediato, sabe? Eu acho que um pouco desse imediatismo fica relacionado também ao que é produzido. A gente percebe, né? Quando os coletivos começam a produzir trabalhos que são ou mais contemporâneos ou mais intimistas, né? Coisas que também vêm com a sua bagagem, com o seu histórico, com todo um legado, né? Quando vem os povos indígenas, os negros, toda a história, né? Quando tu separa isso e tu percebe, assim, o porquê que né? O que dá o resultado mais imediato fica mais visível, né? Tem um pouco dessa relação, assim, de meio que a escolha fica linkada e aquilo fica girando em torno daquele mesmo lugar, né? E aí se torna difícil, às vezes, tu sair daquele ciclo, né? E tu levantar a mão, assim, olha para cá, né? Esse processo, né? Que vem, que pega todo o entorno, que apoia inúmeras famílias, né? Que
enfim, isso se desenvolve de uma maneira tão importante quanto aquilo que já está com resultado imediato, ou que já vem de uma sequência de resultados imediatos, que tem isso também, que é a dificuldade, às vezes, de quebrar a barreira, né? Fica o resultado imediato, em cima do resultado imediato, aquilo vai se tornando confortável, porque traz resultados, gera a economia daquela maneira, né? E aí fica difícil de olhar para o pequeno produtor, né? Para o jovem professor, para o jovem bailarino formado, que tem uma escola a escola do Bolshoi, que está em Joinville, que forma N bailarinos, mas que não desenvolve seus trabalhos como bailarinos muitas vezes, porque não tem apoio, por exemplo. Né? Então, assim, são N coisas que vão acontecendo, que a cultura versus a cidadania, ou cultura e cidadania, né? A gente vai se questionando. A gente é versus justamente porque, porque essa cidadania, na visão da nossa elite, a cultura, se não existe um país sem cultura, não é um país, não é uma nação, né? Então, assim, infelizmente, a nossa elite, né? A nossa elite que conduz esse país, nem sempre ela conseguiu ter esse olhar, né? A gente trabalha na área da cultura também, na área do serviço público, né? Que alguns são também lutadores que estão aí, tem os vários aparelhos públicos que já foram construídos no passado não muito distante, estão aí, né? Tentando fazer o melhor dentro do possível, né? Não só os aparelhos, né? Para fornecer para a cultura, teatros, espaços públicos que possam favorecer, ou eventos, né? Que nos nortearam muito no passado para conseguirmos depois produzirmos os próprios eventos privados, mas assim, é importante essa relação, né? A gente não pode esquecer que essa relação é super importante, super saudável, na verdade, né? O que nos traz aqui também essa discussão, né? Eu aqui agora estou no papel do funcionário público, do sindicalista, debatendo com dois empreendedores. Na verdade, nós não estamos nos debatendo, né? Nós estamos percebendo que, na verdade, nós queremos uma coisa só, o melhor para o Brasil, o melhor para todos, né? Todos ganhando bem, todos trabalhando bastante. Agora, o dinheiro tem que circular na nossa economia, né? Chega do nosso dinheiro circular em outros lugares, cara. Chega de transfusão. A gente fica sozinho, né? Fica girando assim, fica o Gustavo lá girando sozinho para manter o dele, e eu sozinha, no sentido, a gente movendo para os nossos, com os nossos, dando jeito com os nossos, né? Com a gente, com a nossa rede de apoio. Aí fica muito pequeno, né? Porque... Exato, isso acaba se individualizando muito, e o processo ele acaba ficando muito mais largo para você ter êxito do que se fosse uma coisa só, entendeu? Que todos tivessem realmente integrados de uma certa maneira, entendeu? Porque, por exemplo, eu no LACAV, nos primeiros 6 anos de LACAV, nós fazíamos exposição de obras de arte, de pintores, de fotografia. Estávamos junto com o Alexandre e com a esposa dele, a Rosita, tentando criar um ambiente aqui para que as pessoas, para que ele trouxesse a escola dele aqui, viesse fazer algo de dança aqui, fazer uma noite diferenciada, que não só as pessoas estivessem sentadas e tal, possível... Não teve uma performance no telhado do LACAV uma vez? Exatamente. Ele fez uma performance lá, tem uma... Ocupação de espaços, né? Exato. Total. Agora é o que a gente vai precisar de força para começar a voltar a ocupar sem medo, né? Exatamente. Precisa desse apoio para se reconectar, né, com essas ocupações. E a gente tem que ocupar os espaços públicos, né? Esses espaços total. E para isso nós precisamos do apoio do público, né? Essa relação é super importante. Uma coisa que quando a gente trabalhava com projetos, né, a gente sempre tinha essa relação, o privado com o público, com a entidade civil, né? Que era, no caso, na época, a associação do pessoal da dança de salão. Então, a gente tinha esse link e essa relação, né? Do público, do privado, com o artista, com o produtor. Então, isso é bem importante, assim, bem bacana e fundamental, né? Para que a gente consiga fortalecer o todo, né? Só conseguimos nos fortalecer enquanto sociedade, né? Enquanto cidadãos que nós somos, se nós realmente estivermos enganjados e nos vermos como um todo, né? Não como um pedaço separado do todo. Nós somos um todo. E nós não somos aqui, evidentemente, nós estamos falando de que precisamos do dinheiro para fazer essa roda continuar girando. Cabe ao Estado tomar essas providências, cabe ao Estado abrir os olhos para o todo, não só para aqueles que ele acha que vai ser lucrativo a curto prazo. Que lucro é esse? O que é ser lucrativo? É lucrativo no sentido financeiro ou lucrativo em manter um povo saudável?
né, com condições dignas de vida, dignas de acesso, né? Isso é bem importante, nós precisamos trabalhar isso. E é justamente para que a gente já está chegando no final da nossa live, né? E é que a gente vai falar sobre humano e desumano, né? Que eu acho que tanto esses ambientes sociais, quanto a arte, quanto a cultura, eles justamente, né, apesar de termos algumas pessoas que fizeram agora uma pequena participação no governo federal, ainda que tenha tido um sucesso, né, na área como artista, mas se mostrou um tanto quanto desumano, né, quando algumas perdas, né, aconteceram, né, de grandes artistas, Sim. grandes nomes nacionais que padeceram, alguns inclusive, né, inclusive essa lei, a 1075, né, ela é uma homenagem ao Almir Blanc, né, que eu acho que é importante, né, então essa homenagem Seria de muita valia, né, se funcionasse tudo isso. Estamos nessa luta, esperando que... Não, mas assim, a gente tem que... Eu acho que no começo da conversa a gente falou da luta, né? Não sei se a gente estava em offline ainda ou estava... já falamos da luta no meio do caminho, eu acho. Mas lá no sindicato temos um lema, né? Mobilização e luta é sempre, tá? A gente não larga nunca. A gente que é sindicalista sabe que a gente sempre tem que estar lutando, sempre está brigando, sempre tem que estar... Mas é aquela questão, né, Alexandre, eu acho que lutar sempre, a gente que está aqui, né, dialogando, assim, somos pessoas do fazer, não somos pessoas só do falar, então eu acho que lutar sempre está na nossa história, está na nossa raiz, mas podia ser lutando por outras coisas, lutando por coisas novas, por novos engajamentos, por novos envolvimentos, tipo, porque lutar não é ruim, lutar é bom, né, acho que tem muita coisa legal que a gente aprende tanto nas derrotas, nas perdas, mas tem muita coisa que a gente vai conquistando, que é disso que justamente poderia girar, né, a luta ser contínua, não a luta das mesmas causas, né? É isso que já foram batalhadas lá atrás, atualmente, nós, teoricamente, né, na atual conjuntura, nós não teríamos que estar batalhando por coisas que já foram batalhadas lá atrás, né? E sim batalhando por novas coisas, novas oportunidades, novos sistemas de cultura, sistemas de ensino, novos horizontes que o nosso mundo globalizado ele nos apresenta a diário, né? Então, a gente parece que eu, pelo menos, escuto que o Brasil é o país do futuro desde a época do meu bisavô, entendeu? E eu já estou com 40 anos e seguem falando que o Brasil vai ser o país do futuro, entendeu? E enquanto não se investir em educação na base de qualidade, enquanto não essas pessoas que detêm o poder não entenderem que a fatia do bolo ela tem que ser diluída no todo e não em concentração de renda, porque concentração de renda não move a economia, e sim vai estagnar a economia a curto, longo prazo, a médio e longo prazo, perdão. Então, isso que tem que ser revisto, isso que nós temos que começar a refletir. Acredito que esse momento nós temos que se juntar, todos os empresários, o setor dos sindicatos, etc. e tal, porque é um momento da gente reivindicar. Eu acredito que nós somos uma fatia do mercado no qual movemos esse país, ou seja, a nossa arrecadação de tributo ele é importante para o governo federal. Os governos federais já estavam sem recursos, esse ano piorou ainda mais, e a tendência, se acabam fechando mais setores, né, mais empresas, essa arrecadação de tributos ela tende a baixar ainda mais. E eu não vejo a máquina pública ela se readequar, ou seja, nós, empreendedores, estamos pensando como fazer para nos readequarmos a essa nova situação, conversando com o locador, conversando com os fornecedores, conversando com funcionários, tentando diminuir custo, e do governo eu não vejo essa diminuição de custos. Então fica isso... na nossa roda, né? Na verdade... Fica na nossa roda, fica no nosso entorno, né? Mas na verdade... Fica conta para nós pagarmos, entendeu? Isso... na verdade, nós, servidores públicos, já estamos pagando a conta com o nosso congelamento, né? E aí essa é uma discussão a médio prazo vai dar consequência numa cidade, no local. Vamos pensar o local, né? Que 1/3, segundo pesquisas, 1/3 são servidores públicos no âmbito estadual, municipal e federal.
se acontecer um congelamento que o governo federal está querendo através da PLP 039, vamos imaginar que isso a médio prazo, só em 2021 nós vamos ter esse tipo de cliente vai conseguir ter uma reposição. Automaticamente, isso para o empresa não vai chegar, essa moeda nossa não chega também no nosso consumo, né? Porque nós somos aquele trabalhador que, ainda que sejamos bem remunerados, ou mais ou menos remunerados, ou pouco, mas nós temos dinheiro que vamos lá e circulamos e temos um custo de vida. Só que esse custo de vida vai ter um acréscimo, só que vai diminuir a capacidade, né, de consumo, naturalmente. Exato. Anos, né, a inflação está aí, como é que nós vamos administrar isso? Esse jogo, né? E por isso que o Estado teria que fazer essa interferência de como administrar melhor, mas aí o debate teria que ser feito, né? Um debate mais aberto, menos in vitro, né? Menos fechado dentro dos escritórios, porque ideias todos temos, né? Agora, cabe a todos, né, que querem fazer uma gestão mais inteligente, mais para o conjunto da obra, que o façam para esse coletivo agora, para que essa roda continue girando, porque todos nós precisamos que a roda continue girando. O público precisa do privado e o privado precisa do público. Então, para que isso aconteça, é importante que o Estado, né, e aí o Estado, cada um com seus governos, né, no âmbito estadual, municipal, federal, precisa agir, né, agora agir com inteligência, com qualidade. Porque senão o beneficiado sempre fica setorizado, né? O processo do beneficiado é sempre localizado na mesma situação, então... O banqueiro levou direto trilhões, né, na arrancada do negócio. Então, assim, mas o que ele está trazendo de fato? Ele está, por exemplo, concedendo juros praticamente sem nenhum tipo de correção, ou uma correção muito baixa. Né? Então, assim, na verdade, não há uma contrapartida, não se exige uma contrapartida, né, deles terem injetado esse dinheiro. Esse dinheiro foi injetado, mas não chegou ao empreendedor, né, ao pequeno empreendedor. É o que a gente fala no processo. Desculpa, Gustavo. E o problema é que essas linhas de créditos não chegam em nós, empreendedores, com taxas acessíveis, vamos dizer, sustentáveis, né? Porque ninguém quer ser garantidor de um futuro, de uma futura quebra de alguma empresa. Nem o governo federal e nem os bancos vão querer assumir um compromisso de financiar esse dinheiro para que os empreendedores eles possam seguir, né, com uma saúde financeira equilibrada, sem fazer loucuras, né, para daqui 8 meses, 1 ano, a coisa não funcionar, porque o empreendedor está até aqui de dívidas e não consegue administrar toda essa parafernália de burocracias e impostos e taxas e essas linhas pequenas que nos colocam. Então, esse é um problema também que eu percebi, sabe? Eles não querem assumir risco de ninguém, entendeu? Eles querem apenas lucrar. E eu acho que nós estamos num momento de não pensar em lucratividade, e sim de manter os nossos negócios funcionando. É o que eu penso, e eu acho que a decisão e o meu pensamento de nós nos unirmos, etc. e tal, é justamente para bater de frente, e bater de frente, que eu falo no bom sentido, de ter um diálogo, de ter argumentos dessas pessoas entenderem a nossa posição, deles entenderem o nosso negócio, para que eles criem linhas de crédito realmente atrativas e que a gente possa manter os nossos negócios, os empregos e os nossos fornecedores e toda aquela pirâmide que vem abaixo funcionando pelo menos de uma maneira sustentável, que não necessite fechar as portas de ninguém, né? Eu acredito que é por esse caminho que eu penso que deveríamos tomar, né? Que o resultado final seja real, né? Que o resultado final seja real, porque a gente aí vê um monte de propaganda, anuncia isso, vê aquilo, junto já tem toda uma política em cima daquela ideia para, está acontecendo assim, tem essa possibilidade, mas o real é o que realmente, né? A materialização, né, daquilo que foi colocado na lei, que realmente chegue, assim, né? Se nós estamos chegando no nossa live, nosso bate-papo aqui, depois de 1h04, teve bastante gente circulando, visualizando, entrando, saindo, então, assim,
foi bacana, gostei da participação. Então, assim, aqui é um primeiro encontro, né, do público e do privado, mostrando que, na verdade, nós estamos todos no mesmo barco, né, algumas diferenças, sim, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma visão única, queremos um Brasil melhor, mais justo, né, que tenhamos mais oportunidades, uma educação de qualidade, que a cultura, a arte seja implementada, que o pequeno e médio empreendedor, que são realmente as pessoas que abraçam e colocam a mão na massa, né, que sejam prestigiados, porque um país que não prestigia esse segmento também, ele corre sérios riscos, porque é o segmento que mais emprega, é o segmento que paga uma quantidade razoável de impostos, então é importante que o Estado preste atenção, porque ali tem muitos seres humanos, né, tanto no front quanto na retaguarda, enquanto funcionários, colaboradores que estão lá juntos. Então, é importante que tenhamos essa visão um pouquinho mais amplificada, é importante que o Estado, né, eu que também sou empregado do Estado, né, digo para as pessoas, olha, está na hora de abrir os olhos, a pandemia ela exige que a gente seja criativo, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente tem que falar também de política criativa, né? Política criativa não é politicagem, é pensar diferente, agir, pensar e agir, né? E fazer materializar o produto daquilo que pensou, daquilo que colocou numa lei, né? Porque é uma lei que precisa ser materializada, né? E hoje as leis de fluxo financeiro que estão sendo discutidas, debatidas e algumas já votadas, mas só que o quantitativo financeiro e as dificuldades que são geradas acabam impedindo que essas pessoas acessem a esse tipo de dinheiro que neste momento é extremamente importante para manter a circulação do fluxo, né? A circulação da economia, que hoje ela está passando por uma dificuldade. Agora, se essas pessoas que estão no governo não acreditam que daqui a um ano tudo isso vai ter passado, a economia vai ter mudado, as coisas, mas tem que acreditar que o nosso povo sim é trabalhador, seja no segmento público, seja no segmento empresarial, seja o trabalhador que apoia o empresário com o seu trabalho, que está lá concedendo o seu trabalho, o seu tempo. Então precisamos que também o político que está no front, que está na construção das leis, que está na votação, tenha um olhar um pouco mais amplificado. Então, assim, gostaria muitíssimo de agradecer, daria assim 10 segundinhos para vocês darem um tchau, assim, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi super bacana essa conversa. É importante que nós também do serviço público tenhamos esse olhar, essa proximidade, eu vivo isso dia a dia, né? Mas mais colegas consigam ter esse olhar também, e ao mesmo tempo que o empresário também nos olhe não como inimigos, não como espoliadores da economia, ou como fragilizadores da economia. Não, nosso dinheiro circula na economia todo dia, no supermercado, no bar, na academia. Então, nosso dinheiro sim circula. Agora, esse dinheiro especulativo, onde é que ele está? Ele está no ar, né? Ele tá no e ele circula e é tão importante quanto, né? Eu acho que essa é a nossa busca, né? Parar de segregar o que é mais e o que é menos, né? A dor do outro é só o outro que sente, né? A dor da gente é só a dor que a gente sente. Não tem como medir essas diferenças. Então, acho que se a gente começa a ver a importância dessa roda girar igual, né? A gente já vai fazendo uma luta diferente se isso começar a acontecer, né? Os dois lados da mesma moeda, né? Exatamente. Alexandre, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, Gustavo, contigo também, a gente poder trocar um pouquinho, né, nesse momento à distância, esperamos poder, né, ter um outro momento aí logo mais próximo, que seja na Cenário, vai ser um prazer, o Alexandre já conhece, Gustavo está devendo uma visita para a Cenário Escola de Dança, tem muita coisa que a gente pode se unir aí para fazer juntos, e agradecer demais, né, a oportunidade de a gente criar mais um espaço de diálogo que mistura também, né, a forma de fazer acontecer, mas que tem as suas singularidades, mas tem muita pluralidade, né, nisso que a gente faz, e eu acho que isso é muito importante, quando a gente consegue ter essa visão, né, que une, e agradecer, né, todas as pessoas que, de alguma forma, estão fazendo, né, o processo da Cenário girar e fazer acontecer, agradecer, usar esse momento, né, para agradecer imensamente todos os nossos alunos, as pessoas que admiram o nosso trabalho, e a toda a equipe que está firme e forte aí para passar por tudo isso.
né, e que a gente possa ter cada vez mais espaço para novas lutas, né, juntos. E assim, casualmente, os três estão de preto hoje, assim, né, também, por uma... na verdade, sem querer, mas a gente, de certa forma, o país está de luto, né, o país está de luto, a quantidade de vidas perdidas, né, são muitas, e a gente não para de perder vidas a cada 24 horas, estamos perdendo já 1000 vidas no nosso país, então, assim, acho que é um momento de bastante tristeza, né, e às vezes a gente ainda observa muito descaso, né, por parte de alguns governantes, infelizmente, né. Gustavo, as últimas palavras, nós fecharmos a nossa... Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, Alexandre, Aline, foi uma satisfação aí poder ter conversado contigo. Certeza faremos algo aí futuramente juntos. Também gostaria de deixar aqui a minha mensagem, que eu acho que nós temos que ter um pouco mais de valores, e os valores, eu não falo valor econômico, que eu acho que esse valor econômico, ele deturpa muito o real valor da palavra valor, que eu acredito que é o valor humano, que nós temos que cada vez mais apreciar o ser humano, entender os problemas sociais que estamos passando, entender a cada setor dessa sociedade, entendermos as pessoas que estão marginalizadas, as pessoas que estão numa favela, as pessoas que estão dentro do conforto do lar, a classe média, a média alta, a elite desse país. Eu acredito que essa pandemia ela veio para que nós façamos reflexões mais profundas e possamos sair da superficialidade. Eu acho que temos que ter diálogos e conversas um pouco mais profundas sobre a nossa existência mesmo, sobre um legado que cada um veio deixar nesse nosso convívio. Eu acho que cada um de nós temos algo para agregar e realmente deixarmos um legado para quem vai vir depois, sabe? Então, esse valor humano, eu acho que ele tem que ser recalcado, ele tem que ser falado, ele tem que ser mencionado e cada vez mais abrir discussões para que nós possamos colocar cada um o seu ponto de vista e dentro dos pontos de vista sacar o melhor ponto de vista para o todo e não para uma classe ou outra, ou um setor ou outro. Eu acho que nós temos que nos unirmos para o todo, e não para um só segmento. Gostaria de agradecer muito vocês a possibilidade de poder estar participando e de poder também conversar e trocar essas ideias em relação ao comércio, em relação às atividades de cada um, e podermos juntos fazer com que possamos trazer um país melhor, sermos melhores como pessoas também, e com isso nos juntarmos para formar e deixar um país melhor para essas pessoas que vão vir depois de nós, né? Então, muito obrigado. A presença de vocês, a presença de todos que aqui nos acompanharam, né? Deixaram algum comentário, fizeram likes, gostaria de agradecer. E estamos aí juntos, misturados, né? Localmente, estamos em Florianópolis, é daqui que nós vivemos, observamos o globo, observamos o estado, observamos mais aqui que nós vivemos, então, assim, uma parte da nossa energia está aqui. E esperamos um momento mais oportuno, já superada essa pandemia, e a gente possa se reencontrar fisicamente. Sim. A todos. Até a próxima. Obrigado.